Live rapidinha sobre histórias de mudança. Gente, se você está precisando de coragem para mudar de vida, essa é a sua live. A live rapidinha, porque eu sempre trago histórias de pessoas que tiveram coragem para mudar de vida. Hoje, a convidada é a Débora Morato, jornalista. Ela era apresentadora do MGTV segunda edição, Jornal da Noite, do horário nobre, na Globo de Uberaba. E eu vou dizer para vocês, tem que ter coragem. Por que será que ela fez isso? E o que é que mudou na vida dela? Gente, vai ser muito bom conversar com a Débora, porque eu tenho certeza que ela vai trazer uma mensagem inspiradora, não é? Sobre buscar qualidade de vida, não é? Tomar decisões, que é muito importante. Eu agora já vou fazer o convite, porque a gente precisa aproveitar bastante esses 30 minutos de live. O Instagram já deve ter entregue para vocês, então entregue o convite a vocês e agora é a hora de chamar minha querida amiga Débora Morato. Tchan, tchan. Débora é jornalista há muitos anos. E aí tomou a decisão. Oi! Tudo bem? Melhor agora. Oh, Bem-vinda bem-vinda no ar ao projeto Mudar é Possível, porque assim, no projeto você já tá, né? Porque você acompanha, você sempre passa uma mensagem muito positiva para mim, de apoio, e isso é maravilhoso para mim. Obrigado, seja bem-vinda. imagina, eu que agradeço o convite. Estou aqui com o coração disparado. Eu confesso, viu? Sabe quando dá aquela vontade de respirar fundo? Tipo, é uma live diferente, é uma conversa diferente. Isso é gostoso. É porque mexe pouco com a gente, não é, Débora? Muito. E outra coisa, a gente está acostumado a mexer com a vida dos outros, né? De entrevistar, de botar. E que é um peso muito grande, né? É um peso que a É, gente carrega porque a gente leva uma responsabilidade de falar da vida dos outros, que a gente precisa ter um cuidado para falar da vida dos outros, né? com, E, com e isso certeza, uma a gente responsabilidade. sobrecarrega aqui, ó, no dia a dia. A gente vai trazendo esses anos e a gente vai falar um pouco disso também, não é? Com certeza. Então vamos começar sabendo de você antes, não é? Como é que estava a sua vida? Hoje eu quero falar com você mais da vida nova, mas a gente precisa de uma referência. Como é que estava a sua vida, né? O que é que te levou a pensar em mudança? Para eu falar de como estava, eu vou lembrar um pouquinho lá do início, de quando eu decidi fazer jornalismo lá na faculdade. E a gente quer muito mostrar serviço, né? A gente falou um pouquinho disso recentemente. E aí, quando a gente quer começar a trabalhar, a gente quer conquistar nosso espaço, fazer nosso nome, aprender, a gente dá a cara a tapa e a gente mergulha fundo. E eu fiz isso. Eu tive bons professores na vida, né? Que eu vi fazendo isso. Então, assim, eu ainda era estudante, era universitária, eu desviava o caminho da faculdade para seguir uma viatura da polícia, eu carregava uma mini DV na bolsa, uma câmera digital. Então, assim, eu ouvia a sirene da viatura, coração já disparava, porque eu queria ver o que que era para levar para onde eu trabalhava, que eu já trabalhava como recepcionista numa emissora de TV da minha cidade, em Divinópolis, mas eu já queria meio que mastigar a informação para a produção, para o jornalismo. Para ir aprendendo também o famoso lead, né? E isso era muito gostoso lá atrás, era um baita de um aprendizado, era história para contar para os amigos, e acabava transformando em notícia uma nota e isso dava um gás, era uma injeção na veia de tô seguindo meu caminho, eu tô no caminho certo. Com o passar dos anos, já foram quase 14, isso começa a pesar muito. No primeiro trabalho, assim, assinando como jornalista já, eu tinha um telefone da emissora, então o telefone tocava 3, 4 horas da manhã, eu ia para um quarto ao lado para atender, aí eu tinha que acionar a equipe, que era repórter, né, para ir cobrir um factual, que a gente chama, e depois foi comigo trabalhando já em Belo Horizonte, de madrugada, então era favela, tiroteio, homicídio, muita coisa pesada, e isso vai sobrecarregando muito a gente. Chegou um ponto que eu não aguentava ouvir barulho de telefone mais.
Agora, por exemplo, neste fim de semana eu tive uma situação que me fez recordar. Eu estava deitada na cama com a minha mãe, conversando, e cochilei. E o telefone dela apitava barulhinho de mensagem. Eu acordava assustada. E isso me traz uma irritabilidade, sabe? Me trazia uma angústia, uma sensação ruim. Que era isso que eu comecei a enxergar dentro de mim que estava me fazendo mal e tentar entender o porquê me fazia tão mal. Que era uma coisa tão pequena e que ficava tão grande, tão angustiante, sufocante, que vai dando vontade de chorar. E aí minha mãe, mas tá baixinho, não tem nem volume mais. Eu falei, pra mim tá igual uma bomba na cabeça. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, que a gente chama muito de sinais, né? Fazendo terapia, eu fui na minha busca pessoal, comecei a... Eu não queria chegar ao ponto de medicação. Conversava muito com uma amiga e eu começava a chorar. Ela, o que está acontecendo? Eu falava, não Medicação, sei. você falou, né? Que eu acho que cortou. Medicação, você Medicação, falou. remédios. Tá. E aí uma amiga me perguntava, o que está acontecendo? Eu falava, não sei. E chorava, compulsivamente. Chorava dentro da minha casa. Eu tenho uma cachorra que me ajuda muito, porque ela muda a minha energia completamente. Eu vou passear com ela. Só que isso começou a me assustar. E eu não aceitava a possibilidade, se eu fosse procurar um médico, de tomar remédio. Então, eu peguei mais firme na minha busca. Buscava leituras, fiz imersões, fui para retiro. Eu fiz um retiro do silêncio, fiquei 3 dias em silêncio. E eu fui com medo do silêncio, porque a gente é da comunicação, né? A gente fala mais do que o homem da cobra, como a gente brinca. Com certeza. E eu fui com medo do silêncio. Só que eu saí de lá desejando 10 dias. E eu acordava com barulho de pássaros, eu olhava para a água mexer, para os galhos das árvores mexer. Eu falei, gente, ou eu estou enlouquecendo ou eu estou descobrindo um mundo que é o que eu quero para mim. Eu quero tranquilidade. E aí foi mais ou menos nessa caminhada. Mas nisso, 14 anos da busca pelo reconhecimento, para conquistar um espaço, para ganhar um nome. E na hora que você chega lá em cima, bate um desespero que eu não sabia se era só comigo. E eu ficava me perguntando, gente, mas tem colegas que têm tantos anos trabalhando que vai aposentar na área, por que comigo não? Por que eu tô tão inquieta? Por que tá gritando dentro de mim? Eu comecei a olhar para isso. E aí ficou mais claro quando eu comecei a enxergar. E aí eu fui mais a fundo com terapia, uma terapeuta que fez um trabalho de coach também, que eu comecei a direcionar o meu olhar, sabe? Para o autoconhecimento, para dentro de mim. E aí não é só questão do jornalismo, eu sou apaixonada com jornalismo. A forma de fazer tem várias, ainda mais hoje em dia que a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Para fazer, para criar textos, para conversar. Hoje a gente está mais livre. Mas eu precisava de uma mudança. E você mudou. Antes de entrar nesse ponto, Débora, me fala só um pouquinho mais, porque, ó, primeiro eu vou explicar um pouquinho desse trabalho, né? Até para as pessoas que estão ouvindo poderem entender e, quem sabe, tirarem maior proveito, né? Eu também mudei de vida, assim como a Débora. Os motivos são parecidos, porque a gente é da mesma área, não é? Mas cada um tem o seu motivo, cada um tem sua vida, cada um vai tomar para si o aprendizado. E eu, como já estou nesse projeto há mais de 6 meses, que eu criei exatamente para ajudar as pessoas que querem mudar de vida, né? Que de alguma forma precisam mudar algo na vida. Então, assim, é uma referência. A gente quer fazer despertar esse olhar que a Débora acabou de colocar, de perceber o que está acontecendo comigo, o que eu preciso mudar. Não quer dizer que você tem que abandonar o emprego, não quer dizer que você tem que mudar de profissão. Cada um vai ter sua situação. A Débora está falando da realidade dela, da vida dela. Mas isso envolve muita coisa. Ela já falou aqui que pediu ajuda, que fez terapia. É muito importante. Esse projeto aqui é para mostrar caminhos, assim. Não é que a gente vai resolver o problema das pessoas, mas a gente já conversou com um psiquiatra aqui, com um neurologista, com terapeuta, com psicólogo, com educador financeiro, que também precisa muito assim para essa parte da mudança de vida, né? Um planejamento também, que eu falo muito sobre planejamento. Para mim, o que mudou foi quando eu fiz o MBA em gerenciamento de projetos, que me deu estabilidade para mudar.
Então, assim, é, e o sintoma é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar, Débora. Por isso eu queria que você falasse um pouquinho mais das coisas que você sentiu. Você falou do choro, né? Falou um pouco da irritação. Mas o que mais, assim, fisicamente, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente, você sentiu que você precisava mudar? Olha, Augusto, eu comecei a observar mais, talvez de um ano para cá. O incômodo já vem há mais tempo. Mas eu não sabia por quê. Igual você disse, ataca fisicamente, a gente não sabe o que é. Eu tinha dor de cabeça com frequência, muita dor de cabeça fortíssima, a ponto de, às vezes, sair de plantão e parar no hospital. Plantão, pra gente, pra quem não conhece, a gente fica o dia todo, igual o Natal, por exemplo, era um período de plantão que a gente trabalha vários dias, 12 horas seguidas, né, para folgar um outro feriado. Então eu saía do plantão exausta emocionalmente, fisicamente, às vezes não agora na edição, porque fechava o jornal e apresentava, e na rua ainda é mais pauleira. Mas eu saía, assim, esgotada, ia direto para o hospital para tomar remédio na veia, porque remédio nenhum tirava minha dor de cabeça. A ponto de um dia não conseguir levantar da cama, de formigamento no corpo e mão gelada e trêmula. E um amigo me levou. Eu falei, gente, não tá normal. E aí o médico sempre me pergunta, você teve situação de estresse? Algo que tirou do equilíbrio? E eu nunca enxergava o trabalho nisso, sabe? Eu não, respondia que não, porque quando eu não estava trabalhando, eu estava em casa, caminhava com a minha cachorra. E depois eu comecei a observar isso muito. Quando eu fiz o retiro do silêncio, quando eu fiz uma imersão, e eu comecei a perceber algumas situações, como eu disse no inicinho, coisas pequenas que ficavam grande demais. Uma conversa com minha mãe, uma conversa com um amigo, e aí aquilo me deixava muito com raiva. Só que a vantagem da gente buscar autoconhecimento é que a gente começa a aprender a controlar melhor situações. Teve situações no trabalho também, algumas que me incomodaram muito profundamente e que eu vi um amadurecimento minha, porque eu não levantava, eu aguentava, só que engolir também faz mal. E aí eu levava para casa e isso vai somatizando. Eu ganhei alergia em alguns momentos, em outros trabalhos, não recente, eu tive alergia no rosto. Então aqui, essa parte aqui, eu tenho muita mancha no rosto. E de alergia, porque minha pele inchava muito, ficava rosa, tipo na carne, coçava de querer enfiar a unha. E aí eu ia no dermatologista, e o dermatologista me passava corticoide, que era a única coisa que melhorava. Mas era efeito rebote. Melhorava e piorava. Piorava muito mais. E aí eu cortei corticoide e eu falei assim, tá aqui. Eu preciso entender que tá dentro de mim, eu preciso olhar para isso com carinho, pro meu bem. Olhar com carinho mesmo. Tipo, igual uma terapeuta de Belo Horizonte, Marcele, que eu tenho, carrego ela no colo, porque ela falava assim, acolhe. Observa isso e acolhe. E vê o que você pode mudar. E aí eu comecei a prestar atenção, então, nas dores de cabeça, o choro que vinha muito fácil por qualquer coisa e me isolei muito. Então eu comecei a perceber, eu sou mais caseira, eu sou mais quieta, mas eu me peguei numa situação de isolamento, fora de pandemia, mas em isolamento mesmo, porque eu não... É meio estranho que eu vou falar, que eu ainda tento identificar isso, mas é como se eu não quisesse conviver com pessoas, sendo que eu amo estar perto de pessoas. Mas eu tinha medo, porque eu não sabia que tipo de pergunta viria e eu não queria me envolver em conversas que vão gerar talvez briga, sabe, desconforto, porque eu não queria brigar por uma coisa, eu não queria levantar uma bandeira e eu não queria render aquilo que me desgastar mais. Então eu preferia ficar na minha, que aí eu não tinha que lidar com isso. Só que ficar sozinha em casa também me incomodava. E aí eu chorava. Então Uhum. eu levantava, cuidava das plantas, limpava a minha casa, caminhava com a minha cachorra, ia dando o horário de ir para trabalhar, eu ia tomar banho, chorava, eu não queria sair de casa. E aí eu atrasava. Eu tive vários atrasos de 7 minutos, 10 minutos, até um dia que eu levei uma sentada. E a chefe no dia falou assim, você está atrasando muito. E eu justifiquei, pedi desculpa, falei, olha, mas eu não prejudico ninguém, nem o meu próprio trabalho. Mas eu falei, não tá legal. E aí, só de falar não tá legal, aquilo me vinha um choro. E eu chorei na Entendo, frente da chefia um dia. Isso me entendo. incomodou. Falei, tá aqui dentro, eu preciso olhar para isso com mais
cuidado, mais profundo. E aí foi o que eu Tem comecei a até um pensar. psicólogo aqui na plateia, viu? O É Rogério, mesmo? falando que o corpo responde, tá vendo? O corpo fala, o corpo Inclusive responde. tem uma live gravada no canal Augusto Medeiros Mandário Possível no YouTube com o Rogério, que a gente falou sobre alimentação e ansiedade, que é um ponto que está muito ligado para muita gente quando está fora do Do ponto ali de eixo, né? equilíbrio, né? É. Então, quem quiser assiste lá com o Rogério. Assiste que vale a É, pena se eu assistir. você viu? Olha Eu aí que vi legal. Falei que você já estava no projeto. e me Tem muita coisa identifiquei. boa já, né? Tem com o É, educador financeiro, tem com o nutricionista tem. comportamental, tem a E tá tudo Jéssica, que está assim, né? sempre. Tá tudo, Tá tudo exatamente. Por ligado. isso que eu tô um jornalista especialista em mudança de vida. Porque eu sei tudo que precisa, assim, eu tô organizando as ideias, eu tô aprendendo a saber tudo que precisa. Inclusive, amanhã, a live, né, de amanhã à noite, que é 7h30 da noite no YouTube, vai ser com a psicóloga Jéssica Faia sobre como a gente prepara a nossa mente para a mudança de verdade. Porque a gente está trabalhando muito essa época de planejamento, né? Planejar 2021, o que é que a gente pode fazer. Então a gente vai conversar muito sobre isso, como a gente se prepara para realmente mudar e executar as ideias da gente. Então amanhã às 7h30 com a Jéssica. E é um desafio. Débora, é, por isso que eu digo, tem que investir seu tempo, tem que parar e observar. A sua resposta para mim foi muito boa, assim, quando você coloca que você teve o autoconhecimento a partir da observação. Foi isso que te ajudou, é isso? Foi isso que me ajudou, mas eu tive pessoas que conseguiram me colocar a importância disso e a minha busca também. Uhum. Não é o ideal, como jornalista, a gente já falou muito em jornal, que a gente não deve fazer automedicação, que a gente precisa aceitar aquele momento. A aceitação ela é importante para a gente buscar. Então, de Uhum. tanto falar isso, até em histórico familiar, profissional, a gente carrega bagagens, né? E essa bagagem vem se acumulando. E é bagagem profissional, a bagagem do dia a dia, emocional, financeiro. Quando junta tudo, se a gente chegar no tudo e explodir, aí que ferrou. E eu não queria explodir, que é o que eu não queria chegar ao ponto de ir num psiquiatra. Então, assim, essa aceitação eu não tive, eu não queria ir ao médico. E aí, numa terapeuta falou, toma um floral, toma isso que vai ser melhor para dormir. Eu falei, mas eu não tô com falta de sono, eu não tenho problema com insônia. Pelo contrário, se deixar eu quero dormir, que é também um problema. É o oposto, né? É o Quando dorme oposto. muito, quando dorme Mas tudo em pouco, excesso é mas tem a prejudicial, ver. né? Dormir de mais e dormir de Exatamente. menos. Tudo é prejudicial. E se deixasse, eu queria dormir. Débora, Aí, um terapeuta diga. falou assim, o que você não quer enxergar? Nossa, aquilo veio Ah, como um soco na cara. aí você abriu mais o olho. Aí eu meio que com uma frase que eu uso muito, que é se puderes olhar, vê. Se puderes ver, enxerga. Então eu preciso enxergar. Se eu posso ver, eu quero enxergar. Porque é para mim, porque enxergar para o outro é mais fácil, né? Entre aspas, é mais fácil. Uhum. A gente dá Uhum. palpite, a gente aprende para ensinar, mas para a gente pôr em prática é mais desafiante. E aí eu me desafiei e comecei a buscar isso dentro de mim e conversar também com pessoas que eu confio muito, sabe? Para trocar ideia, ter outros olhares de fora da casinha. Porque quem Uhum. está de fora enxerga coisas que a gente não vê, né? O Aí eu apego com já, o trabalho. nesse ponto da sua fala, eu já identifico a questão coragem, né? Que é a coragem para olhar e começar realmente a pensar na mudança. Débora, como é que conseguiu planejar a mudança? Mais ou menos. Não, posso dizer que sim, na verdade. Um ponto que foi muito importante, fica a dica aqui, se alguém quiser, um livro que me ajudou muito, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Porque esse livro fala muito da questão da nossa fragilidade, que a gente precisa aceitar. Eu tinha muita dificuldade com o julgamento. Eu queria agradar, eu queria fazer bem e eu não queria me frustrar. Tipo, ver que alguém não agradou era frustrante para mim. Às vezes nem pela pessoa, mas para mim era frustrante. Então, foi um ponto que eu comecei a identificar. Peraí, eu não quero sair, eu não quero mudar de área. Eu tive várias propostas. E eu falava, tá ruim, tá legal. Aí reclamava com um amigo, tá ruim, mas tá bom. O famoso tá ruim, mas tá bom, mas não mudava, né?
E aí eu fui conversar com um primo, que tem o primo, o Kilder, que ele tem um treinamento aqui de autoconhecimento, traz muitas ferramentas para a gente se conhecer. E aí foi, assim, fundamental. A gente sentou junto num café, mudamos de 3 cafés diferentes, porque um fechava, a gente ia para o outro, um fechava, a gente ia para o outro, Nossa, porque o assunto rendia. estava animada. Foi. E ele me lançou algumas perguntas. Um outro primo também, o João, me lançou algumas perguntas. Então eu fui costurando um pouco do que cada um me falou. Um virou para mim e falou assim: qual que é seu medo de mudar? É perder uma identidade? É deixar de ser a Débora do jornal, a apresentadora do MG2? Tinha um pouquinho disso, que eu já fui lá, que eu sabia que era do ego, né? Sim. E televisão é muito isso. Todo mundo, não adianta. Todo mundo tem, mas televisão a gente mexe muito com o ego, né? A gente trabalha e quando você conquista um lugar, poxa, eu cheguei na apresentação do MG2, era um sonho. Quem não sai da faculdade? E eu, que nunca pensei em fazer TV, meus trabalhos de faculdade foram todos rádio. E caí, fui abraçando as oportunidades, vencendo o medo, insegurança, porque eu nunca me achei suficiente, eu sempre tinha medo. E aí meu primo virou para mim e falou assim: responde para mim 3 perguntas. O que você quer para sua vida daqui 1 ano, daqui 3 e daqui 5? Aonde você tá vai te proporcionar isso? Essa é A boa, proposta viu? que Essa é você teve, ótima. não é? A proposta que você teve vai te proporcionar isso mais rápido, de uma forma mais abrangente? Não precisa me falar, não. Pensa para você, anota. E eu realmente anotei no papel, anotei no bloco de notas do telefone. E aí, quando eu comecei a chegar nessa resposta, ainda tinha um incômodo, sabe? Pelo apego na construção de uma imagem que eu tinha trabalhado durante anos. Eu tô assim, Débora, eu converso muito comigo. A vantagem da máscara hoje é que a gente não fica como louco conversando sozinho. Débora. Você ainda começa com o seu nome, Débora. Eu, Que Débora, gracinha. fala no espelho, fala mesmo. Aí eu, Débora, você tem para onde crescer aonde você tá? Só se eu saísse de lá, fosse para uma capital ou buscasse uma outra oportunidade. E aí é começar de novo, não do zero, porque a gente já tem uma história, mas começar de novo num lugar novo, pessoas novas. A proposta que eu tive era permanecer na cidade que eu estava, num ambiente novo, pessoas novas, e um outro rumo, completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. O que é legal de positivo? Eu sempre coloco muito na balança, isso desde 8 anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia mais pesada, assim, que eu fiz regressão também, além do retiro do silêncio. E aí eu comecei a identificar mais claramente a vantagem. Quando eu vi, eu já tinha a resposta dentro de mim, porque tudo que eu falava, eu já colocava a TV como no passado. E quando eu chegar, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Eu já escrevia o que eu precisava pesquisar, aprender um pouco, para não chegar como a ignorante total, a ignorante no sentido de não sei nada sobre o assunto. Uhum. E aí, quando eu vi, eu já tinha resposta, meu primo de novo virou para mim e falou assim: você está querendo terceirizar a sua decisão. Outro soco na É, cara. Esse É mais primo é fácil. psicólogo, né? O que que ele é? Ele não pegou leve comigo, não, ele foi lá. Mas foi muito isso. Então eu tenho muita gratidão porque eu tive pessoas que não passaram a mão na minha cabeça e me trouxeram para a realidade. No momento que estava difícil para mim, pela pandemia, distância de casa, minha mãe foi hospitalizada, ela foi operada, o meu pai foi operado. Graças a Deus, nada de Covid, mas a gente fica frágil, a sensibilidade aflora muito mais. E olhar para Uhum. dentro nesse momento, pensar numa mudança radical, mexeu muito comigo. Mas foi aí, Sim. eu tive esse tipo de planejamento, conversas com pessoas que eu me identifico, que eu Uhum. respeito muito como ser humano e como profissional. E pessoas de áreas diferentes. Eu conversei com um jornalista que trabalhou comigo em BH, um tá até no SBT Brasil, e ele falou assim: se eu puder te falar uma coisa, na bucha, pula fora. Eu continuo porque aqui eu tenho liberdade. E a gente, enquanto na Globo, a gente sabe que em Globo ou afiliadas, igual eu estava na afiliada, a gente fica mais limitado, né? A gente que é do jornalismo não pode fazer nada por fora, né? Em outras emissoras isso é permitido.
E aí ele falou, eu permaneço. Você fala trabalhos paralelos, né? Trabalhos Que você tá falando. paralelos, exatamente. Certo. Trabalhos paralelos. Diferente se estivesse no entretenimento. E eu já estava muito mexida por dentro. Tanto que no fim do ano passado, em novembro, eu fui para a África, que era um projeto pessoal, e transformei, consegui exibir na TV com autorização, e foi muito legal. Só que antes do projeto de ir para a África, eu tinha um pessoal que era mais terapêutico. Eu promovi um evento de terapia em Uberaba, que chamou Despertar da Essência. Só que eu sabia que ia mexer com feridas, né? Momentos sensíveis das pessoas. E aí eu fui, convidei duas terapeutas, que é a Marcele, que já me ajudou muito, e a Fernanda, que juntas eu pensei, elas são profissionais da área. Se a gente mexer num pontinho em alguém, elas têm a ferramenta para trazer para a realidade e voltar ao eixo, né? Eu tinha o projeto, eu tinha a ideia, e elas vieram com assinatura, o trabalho mesmo foi muito elas. Eu fui uma espécie de palestrante, me coloquei à disposição como um exemplo de várias questões da vida, questões familiares e tudo mais, separação, questões de infância, e para trabalhar a gente como um todo. E chegar no ponto profissional também, que a Marcele foi uma que mudou de vida, sabe? Ela trabalhou na empresa da família a vida inteira, enquanto um dia que ela enxergou para o lado dela, ela falou assim, eu preciso trabalhar para mim. E aí ela teve a mudança dela, que outra hora eu te conto. E pode ser Claro. uma Quem personagem sabe aqui ela vem dela. aqui, né? É psicóloga, coach, e ela teve essa mudança também. Então, assim, eu tive pessoas de várias áreas que me ouviram e que foram me dando direcionamento, assim. Mas a decisão foi minha. E isso foi muito legal. Quando você assumiu, né? Igual seu primo te empurrou assim, assume a decisão. Aí você assumiu a decisão. Não terceirizou, né? Não. Débora, e o planejamento do ponto de vista de vou parar de fazer isso, vou começar a fazer isso. Vou ter que pensar na questão financeira, como é que está hoje, como é que vai ser ali, Esse planejamento, você conseguiu fazer Fiz. nessa transição? Como Fiz. foi? Doeu. Oi? Doeu, Doeu. certo? O apego grita o tempo todo. O apego à história, até eu conseguir colocar na minha cabeça que eu não ia perder nada do que eu fiz, do que eu construí. Essa história é minha, ninguém me tira. Eu pensei o seguinte, eu falei, olha, financeiro tá assim, vai ficar assim. Eu vou ter fim de semana de folga, que no jornalismo era difícil. Feriado eu não trabalho mais. Então eu fui por questões. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu busco, eu fui muito de acordo com os meus valores. Eu não fui a preço. Então, os meus valores, eu busco muito leveza, eu busco liberdade, eu busco poder... Se eu quiser sentar com um amigo para piar até altas horas e não ter que levantar sábado cedo para ir trabalhar, eu tô livre. Então, eu busquei liberdade, eu fui colocando no papel isso. A liberdade, que é importante para mim, ter tempo para mim. Só que, ao mesmo tempo, eu falei assim, mas eu vou trabalhar mais horas. Aonde esse tempo livre vai chegar? Com o tempo. Porque no início eu vou ter que me dedicar para aprender algo que é novo. Então, eu me propus a isso. Nesse momento, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, porque eu não bato ponto mais. A minha chefe falou, Sim. você precisa entregar o trabalho. Minha chefe, meus colegas de trabalho falaram, você precisa entregar. Se tiver tranquilo, você está organizada, você pode ir embora mais cedo. Então, a linha até brilhou. E o meu trabalho me permite viajar também para a empresa. Então, é algo que me trouxe um bem-estar. E é Peraí, tudo mas aí vai ter natureza. que explicar que trabalho é, então, porque senão a gente não vai entender. Hoje eu estou na comunicação, no jornalismo da Alta Genetics, que é uma multinacional de melhoramento genético bovino, né? E é líder de mercado. A empresa é do Canadá, mas ela existe em 90 países. E no Brasil fica em Uberaba, a central dela. E aí eu faço a comunicação, eu faço as reportagens, o programa de televisão, junto com toda uma equipe, que a equipe é fundamental, igual eu falei, eu não sei nada, mas eu tenho técnicos veterinários ou técnicos e que eles me ajudam. Então, troco ideia, a gente grava, aí são 3 programas de TV em 3 canais diferentes e uma revista. Revista é algo novo para mim, então é mais um desafio.
continuo no jornalismo, de uma forma diferente, mais leve. Eu olho para a janela, eu tenho verde, eu tenho animais, eu tenho canto de passarinho, sabe? Eu vou buscar um café, eu olho para a janela, eu escuto o vento. É muito gostoso, assim. Perfeito. É E o a que você possibilidade de precisava. viajar para isso. E como é que e os efeitos? Os efeitos daquela situação anterior, eles sumiram, os Não, sintomas? não, todos não. Tá, me Tá mais conta leve. disso. Tá mais leve. Mas, por exemplo, como ainda existe uma tensão do novo, do desconhecido, eu percebi que os primeiros dias eu tive dor de cabeça, muita dor no ombro, dor no maxilar, e eu observo muito. E eu tô assim, não adianta eu tomar remédio, porque isso aqui tá aqui dentro, sabe? É tensão, é ansiedade. Uhum. Ansiedade vem batendo. Aí, com 2 semanas, eu fui reconhecendo, eu tô assim, nossa, hoje eu tô mais tranquila, eu acho que eu vou pegar rápido. Aí, de repente, no dia seguinte, eu ferrou, eu não sei nada, eu não vou dar conta. Só que eu tenho pessoas queridas, abertas, que chegam pra mim e falam assim, calma, vai no seu tempo. Não tem mais Pega na aquele sua mão, né? factual. Você tem que chegar, entregar um texto, sair, fazer outro, entrar ao vivo, voltar. E- Amo o jornalismo, mas eu tô fazendo jornalismo de um jeito diferente. Não tem ninguém me ligando. E aí, você tá chegando? Então, assim, quando ela sentou comigo, ela falou assim, aqui, a gente não tá te cobrando. Então, não se cobre também. a questão está em você ainda. Com certeza, isso faz muito sentido, Débora. Faz. Débora, a gente já passou 2 minutos da nossa live rapidinha, olha só. O pessoal vai voltar para almoçar. Mas olha só, vamos finalizar nossa conversa. Eu vou deixar já aqui a informação de que eu vou deixar essa live gravada no canal no YouTube. Augusto Medeiros Mudar é Possível. E vocês podem compartilhar, tem que Marca um compartilhar, segundo porque tempo pra gente. vamos marcar para conversar de novo, né? Porque na hora do almoço, daqui a pouco todo mundo tem que ir. Agora, eu acredito que a mensagem ela foi passada. Só que vamos finalizar aqui. Vamos finalizar só para o pessoal saber que vai estar gravado. Eu vou deixar no canal. Deixar claro que para mudar de vida não é fácil. Igual a Débora falou, ela mudou a chave, mas ainda tem os sintomas, ainda está adaptando a cobrança, a autocobrança. É muita coisa. Por isso que, assim, a gente tem que ter, por exemplo, eu vou lembrando das pessoas com quem eu conversei. O doutor Leandro, neurologista, ele falou disso que você está falando, esse desafio, né, do novo. Isso ele colocou como neuroprotetor. É como se fosse quando eles colocam assim, para você cuidar da alimentação, para você cuidar dos exercícios físicos, do sono, tudo isso protege sua mente da ansiedade, desses transtornos, né? E ele colocou também o desafio sem estresse, que ele deixou claro. Se for um desafio que você fica com estresse, não é bom para a saúde. Mas se você fizer por etapas menores, né, respeitando os seus limites, é bom para a saúde também. Talvez é aí que você tá vendo o lado bom, né, desse novo. É um É zona desafio de saudável, não conforto, é? né? É zona de conforto. E sair dela é desconfortável. A gente mexe com tudo, mexe com tudo. Para finalizar, tem uma história que eu ouvi, vou falar rapidinho, que fez muito sentido para mim, que é a história do bonsai. Porque a gente cresce com teorias e pessoas que indicam, todo mundo sabe o que é melhor pra gente, mas é a gente que sente, né? E a história do bonsai nada mais é. O que é o bonsai? É uma grande árvore dentro de uma bandeja e que a gente vai podando para ela ficar do jeitinho que a gente quer, né? E aqui que a pessoa fala, gente, a gente precisa sair da bandeja, sair da zona de conforto. As raízes vão se abrir e a copa também. Então, assim, a gente vai crescer. Então, se eu queria crescer, eu queria novos ares, eu queria respirar uma coisa nova, ter leveza, eu precisava sair da bandeja. E foi isso que eu busquei. Eu enxerguei na historinha do bonsai a nossa vida, a minha vida. Então, eu decidi pisar fora da bandeja para ganhar espaço, para ganhar a liberdade que eu precisava, que a bandeja estava me limitando. É uma bandeja linda que eu amei, até certo ponto. Depois o sonho muda. E tá tudo A bem gente mudar. muda, né? A gente muda, né? E tá tudo bem Então, mudar. mudar na hora certa e não negar
né, de enxergar, né, igual você passou a enxergar o que você precisava para sua vida dali para frente. Fechou essa live com uma mensagem linda, maravilhosa. Tenho certeza que está todo mundo querendo sair da bandejinha e enraizar e crescer a copa, né? Obrigado, muito obrigado. Eu que Todo mundo que agradeço. assistiu. Pessoal, compartilha. Visita quer passar algo do seu trabalho também? Eu sempre deixo aberto aqui, Débora. Não sei se você quer. Às vezes, onde o pessoal vai encontrar o seu trabalho novo? É legal falar. Olha, os nossos programas estão no Terra Viva, canal do Criador, canal rural, né? E no YouTube também, chama Alta Ah, legal. Brasil. Lá no YouTube, na Alta Brasil, tem vários vídeos meu, da Renata Paiva, que eu entrei, uma equipe muito linda. É algo muito diferente, ninguém vai ver o que via na TV, mas eu continuo nas redes sociais também. A gente pode se comunicar por aqui, quem sabe futuramente projetos novos também, paralelo, que agora eu posso. Ah, agora eu posso. Repete o nome do canal no YouTube. Alta Brasil. Alta Alta Brasil. Brasil. Alta Brasil. Perfeito. Débora, muito, muito obrigado. Tenho certeza que seria maravilhoso. Estou muito feliz, de verdade. Meu coração está cheio de alegria, porque você compartilhou a sua história para ajudar muita gente. Obrigada pelo convite, viu? Tamo junto nessa caminhada. Se a gente puder ajudar mais pessoas a olhar para dentro e encontrar mais leveza, a missão vai ser cumprida. Perfeito. Obrigado. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, Obrigada a todo todo mundo. mundo que Obrigado. acompanhou.